Olá, eu sou a Rose, líder da rede de mulheres da Igreja Metodista de Cascavel, e eu estou aqui neste momento para falar do amor de Deus. Na palavra de Deus, em Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O autor da carta de Hebreus se expressa de maneira muito firme quando ele diz, que Deus é o mesmo ontem, no passado, que Ele é o mesmo Deus hoje, no presente, e Ele será eternamente, no futuro. Quando Ele fala isso, Ele fala exatamente que Deus age de maneira grandemente hoje nas nossas vidas, assim como Ele agiu na vida de muitos personagens bíblicos. E para provar isso, segue adiante o testemunho de algumas mulheres que realmente acreditaram no amor de Deus. Graça e paz, meu nome é Graziele e eu participo da célula da Ana. E fui convidada para contar um testemunho muito bonito que Deus fez na minha vida, na vida da minha filha. Em 2007, a Isabela, minha filha, foi diagnosticada com uma doença muito rara chamada anemia plástica severa. Essa doença, para quem não tem o conhecimento, é uma espécie de leucemia, um pouco mais grave que a leucemia. É como se ela não tivesse a medula óssea dela, que é a parte do nosso organismo que tem a função de produzir toda a parte do sangue, do hemograma. Então, as células brancas, as células vermelhas, as plaquetas, a parte da defesa do organismo. Então ela não tinha essa medula, não fabricava esses componentes. E em Cascavel não existia na época um tratamento para essa doença. E foi aí que os médicos daqui me encaminharam com ela para Curitiba. Então, questão de 3, 4 dias que foi diagnosticada essa doença, nós estávamos já morando lá, E o tratamento foi no hospital de clínicas lá. E nós moramos praticamente um ano dentro do hospital, porque ela tinha que receber muitas bolsas de sangue, muitas bolsas de plaqueta, toda a parte de antibiótico também, que quando ela tinha uma gripe tinha que ficar por 10 dias internada tomando esse antibiótico, aí voltava para casa, ficava mais uma semana em casa, e voltava para o hospital, mais 10 dias no hospital, e assim foi mais ou menos um ano, E no decorrer desse tempo, começou a busca por doadores de medula óssea. Então começou a primeira busca na família e não se encontrou doador. Aí foi para o Banco Nacional de Medula, também não acharam doador nenhum. E daí mandaram para o exterior, E foi onde encontraram um doador de medula óssea então. Só que eu não sabia que Deus tinha um propósito muito grande nas nossas vidas, na vida dela. Não tinha esse entendimento. Foi uma fase onde eu me revoltava muito, não entendia o porquê, murmurava, tinha muita raiva, não aceitava nada que ninguém viesse falar de Deus para mim, porque eu não entendia realmente. Pensava, poxa, mas se Deus existe realmente, por que está acontecendo isso na vida da minha filha, E foi aí que a minha mãe, com muita sabedoria, através de uma amiga, começou a buscar a Deus. E foi nessa época que minha mãe começou a buscar a Deus e entregou a vida da Isabela assim, verdadeiramente para Deus mesmo, e já acreditava na cura dela, porque sabia que Deus tinha um propósito para a vida da Isabela. E eu ainda, sem fé nenhuma, se eu não tinha fé, eu não tinha esperança, só tinha rancor, tinha muito ódio, não aceitava nenhuma situação que era me dita, enfim. E aí acharam esse doador para Isabela. Porém, esse doador era 20% compatível, então se ela fizesse o transplante, ela teria 20% de chance apenas de sobreviver com esse transplante. E se ela não fizesse, ela viria a óbito. Então, pensei, bom, é os 20% de chance, então vamos lá. Só que aí, esse transplante foi adiado por 2 vezes, de chamarem nós no hospital, vamos transplantar, e no momento o médico falar, não tem leito, não vamos transplantar. E eu continuava me revoltando com Deus. E a minha mãe falava, minha filha, creia na palavra, Isaías 53 diz que Jesus já levou consigo todas as dores, todas as enfermidades,
Então Ele quer dar a cura da Isabela, Deus vai libertar, é promessa de Cristo para a vida dela, Ele vai libertar, Ele vai dar a cura para ela, acredite nisso. Aí eu me revoltava cada vez mais, eu falava, mãe, como que Deus quer curar a Isabela se esse transplante já foi adiado 2 vezes, né? Então eu não acreditava naquilo. E a minha mãe falava, a Isabela já está curada, minha filha, acredite nisso, ela já está curada. Aí foi aí que chamaram nós e falaram, agora vai sair o transplante da Isabela. Só que aquela sementinha da minha mãe já tinha sido plantada no meu coração, né? Então Deus já estava plantando aquela sementinha assim no meu coração e não acreditando que precisasse mais desse transplante, né? Então se a minha mãe falava, e se Deus já tinha a promessa dele de cura, então eu estava mais confiante. Aí uma noite antes de levar a Isabela para o hospital e fazer esses exames pré-transplante, Deus falou comigo, falou, minha filha, entrega a vida da Isabela para mim. E ficou aquela palavra assim, entrega, entrega e de entrega. Aí eu não conseguia dormir, né? Comecei a me bater na cama. Aí foi onde eu acordei de madrugada, me ajoelhei no chão, olhei para minha filha, lembrei da palavra que minha mãe tinha dito, né? E fiz como Abraão fez com Isaac. Entreguei a vida da Isabela para Deus e descansei. Falei, Senhor, obrigada por permitir que ela fosse minha filha durante esses 2 anos, ela tinha 2 aninhos na época, mas se for da sua vontade, leva ela contigo, Senhor, né? Se for para ela vir fazer esse transplante e ter rejeição, como eu via muitos casos no hospital de transplante sendo rejeitado, até transplantes de 100% de chance de cura sendo rejeitado e muitas crianças infelizmente vindo a óbito, eu pensava, a minha filha é a próxima. Né? Então eu entreguei para Deus, eu falei, essa situação é sua filha, não é mais minha, é sua filha. Então trabalha na vida dela, Senhor. E entreguei, confiei mesmo, naquele momento a minha fé veio à tona, enfim, e foi assim, fiz a entrega dela. Na manhã seguinte, né, fomos até o hospital, aí fizeram os exames na Isabela. Esperamos a manhã inteira, saiu o resultado, ela já estava pronta para ser internada para o transplante. O médico mandou me chamar no consultório dele. Falou, Graziele, tem alguma coisa de errado, nós vamos repetir o exame, porque esse exame provavelmente não seja da Isabela. E foi aí que Deus surpreendeu mesmo. Então nós repetimos o exame, repetimos e repetimos por várias vezes, e a Isabela estava curada. Então os exames começaram cada vez mais a melhorar, e ela não precisou fazer o transplante. E para a honra e glória do Senhor, hoje a Isabela está aqui, 100% curada. Amém. Amém. Em 2004, eu e o meu esposo nos casamos. E com muitos sonhos, com planos e tal, nós projetamos uma gravidez já para o final de 2004, para que logo chegasse o nosso bebê. E os anos foram passando, chegou 2004, 2005, 2006 e não vieram. E aí veio a parte investigativa e numa consulta médica, eu e o meu esposo fomos diagnosticados como 90% estéril. Na época, nós dois na igreja, a gente se revoltou com a palavra que falava que filhos era a herança do Senhor e o porquê que nós tínhamos esse diagnóstico e porquê que não poderíamos ser pais. E no meio de todos esses problemas, no meio de todo esse diagnóstico, nós se afastamos da presença do Senhor. E mais tarde, em final de 2007, e foi nesse momento, na verdade, de incertezas, que eu e a Fabiana, do Restaurando Tabernáculo, fomos trabalhar juntas e ela nos convidou a vir para a Metodista, a estar na igreja, o porquê que eu estava fora. E começou os primeiros convites, começou, na verdade, um versículo, uma palavra, e foi aí que eu vim primeiro para a igreja. E no primeiro momento, com muita dúvida, muita incerteza, muito medo, mas mesmo assim eu me entreguei a Deus. E eu falei que eu gostaria que o meu esposo também viesse, mais tarde ele veio. E nós começamos a se firmar na palavra, a gente começou um renovo espiritual, Deus começou a mudar o nosso caráter, a nossa postura.
E nós começamos a viver na dependência do Senhor. Nós realmente começamos a viver um matrimônio e um casamento segundo a palavra, segundo o que Deus queria. E com isso nós fizemos a opção, né? Nós escolhemos fazer a fertilização primeiro e posteriormente fazer uma adoção também, porque tanto eu como o Marcos, a gente sonhava em ter de 2 a 3 filhos. Em 2010 nós passamos o ano inteiro orando, fazendo oração, fazendo campanhas, nos preparando para que em 2011 a gente fizesse a fertilização. Em 2011 nós fizemos a fertilização a primeira, não deu certo. Nós fizemos a segunda tentativa, também não deu certo. Foi um momento de muito questionamento, de mais incertezas. Mas nesse momento eu me aproximei de Deus. O meu gigante queria me derrubar naquele momento. Mas foi o momento que eu mais busquei o Senhor. Foi o momento que teve vezes de eu entrar no meu quarto, de eu entrar no quarto e de eu falar: Deus, eu sou tua filha. Mas eu quero te dizer, Pai, que mesmo que eu nunca gere, que eu nunca seja mãe, nem pela adoção, nem pela fertilização, eu vou te seguir, eu vou te louvar. Foi decisão, foi fé. Isso fez com que o meu marido também se posicionasse na presença do Senhor, porque as pessoas também não entendiam de onde estava vindo a fé. E a fé cada vez foi capacitando mais, foi me dando mais ânimo, mais coragem. E nós começamos a se envolver mais no Evangelho, nós viemos para o MMI. Nesse mesmo tempo a gente entrou com o processo de adoção, entramos na fila. Para entrar na fila tem toda uma burocracia, teve umas idas e vindas, entrevistas, questionamentos, grupo de apoio que é exigido. Nós cumprimos tudo que a justiça, na verdade, nos exigia para adotar. E nós permanecemos firmes na palavra, trabalhando com casais, e o Senhor falava para mim: trabalha para mim que eu vou trabalhar para ti. Trabalha ao meu favor, que eu vou estar te dando a vitória. E quando foi dia 20 de maio do ano passado, logo após o Dia das Mães, nós recebemos a convocação do fórum que oficialmente nós estávamos na fila e oficialmente eu estava grávida. E eu pude receber aquela convocação com alegria, e a partir daquele momento eu me senti grávida. A gente começou a preparar o quarto dos nossos filhos, a gente começou a preparar um enxoval, como que seria, o que poderia comprar, o que não poderia comprar, o que a gente iria fazer, as dúvidas. Eu comecei a questionar junto com amigas minhas que estavam grávidas, as incertezas. Eu percebi que a minha também tinha as incertezas. Eu também não sabia como que ia ser o rostinho dos nossos filhos, se ia aparecer comigo, se ia aparecer com meu esposo, se ia ter uma birra minha, como que ia ser. Eu fui curtindo cada momento e eu me vi assim, de uma forma assim, agraciada pelo Senhor. Que muitas pessoas falavam assim: eu não entendo a tua fé. E eu falava: Deus vai me honrar, com dupla honra Deus vai me honrar. E quando foi em novembro, todo mundo fala que a fila é uma fila muito demorada. Quando foi em novembro, dia 11 de novembro, nós fomos chamados ao fórum com a notícia que tinha 2 crianças com o nosso perfil. E a nossa alegria, estava nascendo nossos filhos ali, dia 11 de novembro. A gente viu as fotos e naquele momento já me via mãe da Amanda e mãe do Enzo. Dia 12, com muita alegria, nós recebemos as crianças. A igreja, algumas familiares estavam presentes, os nossos pastores estavam presentes, e chegou a Amanda e o Enzo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu sou muito feliz na maternidade. Já se foram 6 meses de mãe, muitas experiências vieram, e eu creio que era plano do Senhor que eu fosse mãe da Amanda e do Enzo. A alegria que eu tenho na minha casa, a alegria que eu tenho da minha menina falar, conversar, e ela canta e louva o Senhor, e ela canta pela casa. Amanda louva o Senhor, sou feliz Senhor, ela canta. Então eu vejo aquela alegria, eu vejo os primeiros passos do meu filho, e eu vejo assim que Deus tinha um propósito na nossa vida. E eu e o Marcos, nós chegamos a ser pais pela adoção.
A Amanda e o Enzo não foi gerado por mim no meu ventre, mas foi gerado no nosso coração. E eu agradeço a Deus por tudo que o Deus, por cada momento que nós passamos, porque hoje eu consigo entender em cada sorriso deles. Eu consigo entender o porquê que Deus, na verdade, lá atrás disse um não. Deus mudou não só a minha vida, como mudou a vida deles. E hoje o meu milagre caminha pela casa feliz. Minha casa tem um som diferente. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Bom, continuando, né, o testemunho da Elaine, que fala sobre esterilidade. Eu também tenho um testemunho. Quando eu era adolescente, procurando ajuda médica, recebi um laudo de esterilidade, que eu não poderia me tornar mãe. Naquele momento, me desesperei, chorei, mas eu tive fé, eu acreditei. Anos se passaram, me casei com um homem lindo, maravilhoso, e neste momento, né, eu fui surpreendida através de um exame médico, quando eu estava com 4 meses de gestação, que eu estava grávida. Glorifiquei ao Senhor, o milagre do Senhor, o milagre da vida aconteceu. Todos os laudos médicos diziam que eu não poderia ser mãe, mas graças a Deus eu pude me tornar mãe. E eu e meu marido planejamos dessa vez engravidarmos novamente. E fiquei grávida, comecei a fazer tudo certinho, pré-natal, indo à médica, né? E Deus falava através da minha vida, através do amor dele pela minha vida, que algo estava errado. E neste momento eu comecei a orar, e o Senhor falando comigo, e eu procurando ajuda médica, e a médica dizendo que estava tudo correto, mas Deus falava comigo. Quando eu estava com o 5º mês de gestação, eu descobri que eu estava com feto em estado de decomposição em meu ventre, que ele estava em estado de decomposição, descolado da placenta, e que, na verdade, eu estava quase morrendo com uma infecção generalizada. Naquele momento, o Senhor cuidou de mim, eu fiz uma curetagem, né, limparam tudo que tinha que ser limpo, e graças a Deus, nesse momento, tudo ocorreu bem, né, só o lado emocional que ficou bem abalado, mas eu não desisti. Mas, né, nesse momento, diante de tudo que estava acontecendo, parece que acontece tudo de uma vez só. Mais uma vez veio um laudo de que tudo tinha ocorrido, porque algo tinha ocorrido errado na gravidez, que eu estava com uma doença, o médico estava investigando uma doença, desconfiando que poderia ser um câncer desenvolvido na gravidez, e começaram-se todos os exames médicos. E na verdade, um deu positivo, e outro deu positivo, e eu orando, clamando ao Senhor, e para a honra e glória do Senhor, né? Para a honra e glória do Senhor. A partir do momento em que me prostrei, a partir do momento em que eu tive fé, eu fui curada. Hoje, na verdade, eu tenho 2 filhos lindos, porque depois de 2 anos de tratamento, mesmo recebendo pela 2ª vez um outro laudo de esterilidade, que diante de tudo isso eu também não poderia me tornar mãe, né? Diante de tudo isso, eu pude engravidar, e hoje eu sou mãe do Rafael, um menino de 15 anos. Eu sou mãe do Guilherme, um lindo garoto de 9 anos. E eu posso dizer que realmente eu fui curada, que realmente o Senhor colocou a sua mão sobre mim. E eu me lembro muito bem um dos momentos mais marcantes de toda essa situação, quando eu estava saindo da maternidade, que eu tinha acabado de fazer a curetagem, e eu presenciei uma cena de um bebezinho que acabava de nascer, os pais felizes e eu saindo sem o meu filho nos braços. E naquele momento eu profetizei naquele lugar que eu voltaria ali.
e que o fruto do sonho de Deus aconteceria, que eu sairia dali com o meu filho. E eu voltei depois de 2 anos, e eu saí daquela maternidade com o meu filho nos braços. E para a honra e glória do Senhor, aquela criança nasceu perfeita, com 4,570 kg, 52 centímetros. Ele foi colocado em destaque para mostrar qual grande é o amor do Senhor sobre as nossas vidas. E eu fui curada, e assim como eu fui curada, você que está assistindo esse vídeo, através de todos esses testemunhos, você também pode ser curada. Eu não sei qual é a esterilidade que está sobre a tua vida, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre também na sua vida, em nome de Jesus.